partir de 98, treinou as equipas federadas do técnico da primeira divisão, passando depois pelo Clube de Voleibol Oeiras, Lusófona Volley Clube, CBDL, os Belenenses, Filipe Alencastre e Sporting Clube de Portugal. Treinador do Sporting Clube de Portugal, equipa sénior feminina desde 2017. Desde a época de 2017-2018, subiu progressiva e consecutivamente a equipa da terceira até à primeira divisão. Vencedor da Taça da Federação na época 2021, mais recente vencedor da Taça de Portugal e finalista do Campeonato Nacional da presente época. Mais recente vencedor também do Prémio Rendimento Feminino. Estão para a lista de treinadores os conceituados professores José Afonso e Ana Gracinda, do Gabinete de Voleibol da FADEU. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostava de começar por dizer que é um prazer não estar aqui, porque desde que há 6 ou 7 anos decidi terminar a carreira, este é o meu dia anual de rever tanta gente que conheço. E agradecer também à Rita, ao Nuno e ao Rui que estão aqui, que acederam à primeira, ao nosso convite, isso nos honra. E, não desmerecendo o Rui e a Rita, mas uma palavra especial ao Nuno e à Gracinda, porque foram alunos excepcionais nesta casa, que é um orgulho deles aqui também, ok? Portanto, sem mais delongas expressão, já vai tarde, vou começar a lançar a primeira pergunta para os nossos convidados. E a primeira questão é, como é que abordam a construção do modelo de jogo? Porque nós podemos estar em realidades em que se calhar conseguimos ter o nosso modelo de jogo ideal, escolher jogadores que se adaptem a eles e trabalhar a partir daí. Mas muitas vezes estamos em realidades em que temos que trabalhar com o que temos e às vezes temos que partir de raiz e construir um modelo de jogo talvez não seja o que nós gostamos, mas é o que se adequa. E possivelmente vocês até já passaram pelas diferentes situações. Portanto, gostaríamos de ouvir a vossa perspectiva em relação à forma como aborda a construção de um modelo de jogo com a equipa. Obrigado. Ok, eu posso aqui dar duas perspectivas. Uma perspectiva mais da formação, não é? A formação já ligada ao alto rendimento e a perspectiva e a experiência que tive na equipa sénior, tanto como treinadora adjunta como depois como treinadora principal. Eu penso que a realidade em Portugal é um bocadinho mais o cenário de, com o que tivermos, analisamos, podemos tentar melhorar com uma ou outra jogadora estratégica e depois montar o nosso modelo de jogo. Obviamente todos nós temos um modelo de jogo preferido, temos algumas filosofias nossas, mas penso que não vale a pena tentar impô-las se percebermos ao caracterizar a nossa equipa que não vai funcionar, no fundo. Portanto, eu acho que a perspectiva portuguesa e a perspectiva que eu tenho utilizado ao longo destes anos é exatamente o que é que eu tenho, qual é o grande conjunto, o cenário mais forte que eu já tenho, tentar aqui alguns pormenores que para mim são essenciais e depois a partir daí montar o modelo de jogo. Obviamente, a experiência destes últimos tempos, na Sub-21, por exemplo, tive muita interferência na escolha da equipa, nas peças que fui mexendo, tanto da formação do Benfica como algumas jogadoras que tivemos a felicidade de ir recebendo ao longo destes últimos anos. Na equipa sénior, também fui integrando a equipa técnica da equipa sénior como adjunta e sempre dando algumas opiniões acerca tanto da escolha das atletas como do modelo de jogo. Depois, nesta última fase, eu tinha aquela equipa e tive de trabalhar com aquela equipa. E mantive, eu focando agora nesta última fase, que eu acho que é a parte mais do alto rendimento, mantive a equipa que estava, o modelo que estava, tentei adaptar algumas filosofias. E eu penso que é isso, não devemos ser, no nosso cenário, demasiado radicais, mas devemos sempre adaptar a equipa às nossas filosofias, ao que acreditamos e ao que temos entre mãos. É essa mais ou menos, depois podemos ir esmiuçando, mas eu acho que é mais ou menos essa a primeira ideia que eu gostava de lançar. Boa tarde a todos. Assim, é sempre bom voltar a esta casa. Foi os primeiros passos para o reinventar da minha vida. Quanto a este, bem, cada um de nós, enquanto treinador, tem a sua abordagem no jogo, gosta de ver nos jogos e gosta de ver a sua equipa.
a realidade, apesar de ser alto rendimento, às vezes tem que ser um bocado flexível. Eu, este ano, o meu paradigma da equipa para a próxima época vai ter que ser um bocado diferente, independentemente de eu gostar mais ou menos da abordagem que eu vou dar ao jogo, mas para as peças que eu conseguir ter disponíveis, se calhar vou ter que repensar um pouquinho no meu modelo de jogo e na minha filosofia de jogo. E acho que no voleibol, verdade absoluta quanto ao que é o melhor, não devem existir, nas nossas ideias, temos de ter muito esta flexibilidade de ir de encontro àquilo que melhor as peças enquanto um todo podem dar. E nós tentamos nas contratações, temos uma ideia do que queremos e ainda estamos bem nessa fase, mas quando percebes que não vale a pena, se calhar em verdade o caminho melhor é a melhor filosofia. Por isso, não sei se o Rui também poderá, se calhar, sentir o tênis na pele, mas o dinheiro faz toda a diferença. Se tiveres muito dinheiro, podes ser um modelo de jogo é este, vou encaixar aqui sem investir. Agora, quando o dinheiro não dá para tudo, tens que ajustar. E isso vai definir um modelo de jogo. Boa tarde. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Queria só dizer duas coisas rápidas à RTV e a Fábio, que permitiu-me ter um choque de realidade, que eu já treinei a Rita e o Nuno, a Rita da minha idade, e o Nuno também, a única vez que treinei homens, treinei o Nuno. E agora estamos aqui os três, é engraçado. A outra, se me permitem, o prémio que eu ganhei, eu digo isto há vários anos, eu dedico ao Manuel Almeida, porque em 2019 ele fez história no voleibol português. À prova, eu devia ter este prémio no tempo. E, portanto, no dia que eu ganhasse, ia dedicá-lo sempre, demorava o tempo que demorasse e faço publicamente. Em relação ao modelo, o Rubinho fez uma lista e disse: isto agora custa muito dinheiro. Depois depende do dinheiro que temos. Eu tenho noção que sou um privilegiado, mas nunca tenho as condições para um modelo ideal que define. Eu acho que isto tem muito a ver com a adaptação ao que o mercado nos traz, e hoje, felizmente, o vôlei feminino já se pode falar de mercado excepcional, com o que o mercado nos traz, com aquilo que vamos conhecendo dos jogadores. Temos recebido muitas jogadoras e estou a ver aqui alguns colegas meus, estou a ver o Miguel, com quem tive tantas batalhas difíceis, provavelmente vai pensar o mesmo que eu, nunca temos bem o que queremos e durante o caminho encontramos muita coisa diferente que não sabíamos que as jogadoras davam ou não davam. E é um processo de adaptação contínuo. Eu acredito que há um conjunto de princípios que não podemos fugir a eles, até por uma questão de coerência, mas é um processo de descoberta e de tentar, de ano para ano, mudar cada vez menos peças para irmos à procura do nosso modelo. Nós no Sporting ainda não conseguimos. Não creio que consigamos estar nas melhores condições para ter aquele modelo muito rigoroso nos próximos anos. Não sei se alguém consegue jogar, mas espero que sim, chegarmos a esse ponto. Talvez também, se melhorarmos muito a formação, conseguimos chegar aí. Para já, a construção tem mais a ver com a adaptação, com perceber o que temos, o que o mercado nos dá, as dificuldades que os outros nos vão criar e, a partir daí, tentar arranjar um modelo viável. E já agora, nesta lógica, assumindo que a maior parte das equipas não vai ter capacidade de contratar suplentes que tenham exatamente as mesmas características, ou até podem não ter esse interesse, como é que gera a questão de termos um modelo de jogo para a equipa principal, mas podemos ter que usar um suplente que talvez tenha características bastante diferentes? Como é que trabalham nisso no contexto do modelo de jogo da vossa equipa? Era um dos aspectos que eu ia pedir ainda para acrescentar. Depois de ouvir aqui, eu penso que as nossas filosofias eram muito semelhantes. Eu fui atleta há pouco tempo, deixei de ser atleta há pouco tempo e tenho uma visão um bocadinho diferente. Acho que temos que fugir um pouco à ideia de só conseguimos construir o nosso modelo de jogo, que é o nosso que está aqui numa nuvem na nossa cabeça, que se calhar é muito realista, quando tivermos dinheiro, quando tivermos as atletas que nós idealizamos na nossa cabeça. Eu penso que temos que deixar de fugir a isso. Eu consigo implementar qualquer modelo de jogo com qualquer atleta, desde que, obviamente, o adapte. E eu penso que eu tenho um modelo de jogo, é o que eu digo, eu colo muito ainda, infelizmente, e quero tentar descolar, mas à minha vivência como atleta, e quero tentar descolar o mais rápido possível, mas é muito difícil, foram muitos anos, e eu colo muito o meu modelo de jogo à minha imagem como atleta. Fui distribuidora
e vou puxar a pergunta do Afonso um bocadinho para esse nível. Duas distribuidoras diferentes, sim, o modelo de jogo pode ser o mesmo, eu penso que sim. Obviamente que tem que haver algumas adaptações quando jogar uma, quando jogar outra, mas o treino tem que ir ao encontro disso. Eu continuo a lutar por haver diferentes experiências dentro de uma equipa sénior, uma jogadora mais experiente, uma jogadora menos experiente, e ao nível da formação e do queremos captar formação, obviamente que é muito melhor. Ao nível da distribuição, melhor ainda, procurar uma distribuidora que seja a nossa imagem para jogar rápido, para jogar combinado, com uma distribuidora que sabemos que com a aprendizagem que vai ter nesse ano consiga chegar. Obviamente que não vai chegar nas melhores condições no início da época, mas a meio da época já poderá ter apanhado o nosso modelo de jogo e ter conseguido acompanhar essa distribuidora principal. Mas deixava este exemplo, porque pronto, é o que eu estou mais à vontade também para falar. Partindo desta ideia de modelo e do modelo versus plano, na vossa semana, quando é que o plano entra e em situações de jornada dupla, vocês agarram-se mais ao modelo na preparação do segundo jogo ou é dado um plano no domingo de manhã, digamos assim? Como é que vocês gerem isto? Vocês acham que o modelo deve estar próximo do plano? O plano deve encaixar no modelo? Como é que isto é gerido no vosso dia-a-dia? Nós normalmente começamos com o plano à quarta-feira. Quando temos nada, normalmente fazemos, se em casa conseguimos algumas vezes, conseguimos na manhã do jogo, quando é fora fazemos no hotel, mas nesse segundo dia estamos muito mais aquele hotel do equipe. O Gonçalo fica umas horas valentes sem dormir, nós tentamos ainda trabalhar um pouco no último dia, mas a verdade é que provavelmente no segundo jogo gostamos muito mais daquilo que são os nossos princípios do que provavelmente do plano específico do jogo. Ou pelo menos eles têm que nos orientar antes de mais nada. É isso que temos feito. Peço desculpa, só no seguimento do que o Rui disse, não é? A partir da quarta-feira, existem semanas do ano, seja pela fase do campeonato em questão, ou pela fase da época, ou alguma coragem, em que privilegiem mais um modelo de jogo ao longo da semana, quase que negligenciar o modelo de jogo, do adversário de verão, e outras em que, porventura, até comecem logo à segunda-feira a trabalhar um pouco mais direcionado para o plano de jogo, ou têm uma estrutura mais ou menos estável ao longo do ano. Ainda mais porque na nossa realidade da ilha é muito, temos que aproveitar os tempos que não são muitos durante o ano para treinar o modelo de jogo. Somos a equipa que começa a época mais tarde, as viagens vamos ficar mais para todas as equipas juntas. Sempre que temos possibilidade, numa fase inicial da época, muito modelo de jogo, dar a ideia de jogo, identidade de equipa, chegando a estar na fase de mais de playoffs, é o plano de jogo tudo, logo assim que possível. Depois, jornadas duplas, é muito flexível, mas à partida do primeiro jogo, não sei se seja claramente desequilibrado para um lado ou para o outro, mas a abordagem do jogo de domingo será sempre só umas pinceladas, não perdendo a nossa identidade, mas ajustes para a defesa, de serviço, passa muito por aí. A questão da questão da diversidade, sim, dentro da equipa, acho que é muito rico ter os distribuidores com identidades diferentes, mais plano de jogo, mais instintivos, mas obviamente os guidelines para a tua ideia de jogo macro tem que ter nexo, não pode ser uma coisa muito dispar. Percebo esta ideia de construir todos os jogadores são adaptáveis, da forma como eu pensado, os jogadores também têm que ter, implica muita continuidade. Quem me conhece sabe que eu sou fã de continuidade. A realidade da ilha, continuidade é quase uma coisa que é muito difícil, não temos no topo da cadeia alimentar, por isso é que começar e não dá muito tempo para esta adaptabilidade do jogador, temos de ter rendimento imediato, é o caso de procurar as peças certas. Nós, em relação aqui às questões da adaptabilidade dos atletas, uma das coisas que tentámos incluir ao longo destes anos foi ter uma equipa cada vez mais homogénea. E, paralelamente a isto, uma das poucas exigências que faço à minha direção de mobilidade é que eu converso com os jogadores antes das contratações, e isso não é necessário. Já cometemos alguns erros, depois recebemos os jogadores com falta de capacidade de se adaptar.
ou de quererem perceber coisas diferentes, pelo menos tentar. E é uma área que temos de melhorar um bocadinho mais longe no conhecimento da atleta, para além do jogador de vôlei, para conseguir depois perceber se durante o ano se consegue adaptar-se, se consegue trazermos soluções para os nossos problemas, porque uma das coisas que elas me ouvem muitas vezes dizer é que nas sessões de vida é impossível. Já alguém que joga há 15 anos, a Rita jogou a jogar contra as mesmas adversárias muitas vezes, elas não tenham coisas para acrescentar ao treinador. Obviamente que é preciso implementar esta cultura, que vamos tentando fazer, mas também as personalidades que têm são muito importantes, de se sentirem confortáveis para participar do processo, para se testarem, mas acima de tudo para se adaptarem a uma realidade, a um modelo de jogo que pode adaptar ao longo do ano pelas características que temos. Eu vou pedir desculpa à Ana, porque eu sei que ela tem umas questões sobre a gestão da semana e do treino, mas se calhar levamos aqui o seguimento e depois fazemos essas. Que tem a ver com, estamos a falar da equipa e de como vamos gerir a equipa, como é que processam a gestão de suplentes. Eu vou já deixar aqui alguns tópicos. A questão da gestão de suplentes em treino versus em jogo, e considerando um espectro de suplentes, não é? Desde aquele suplente que se calhar desde o início já sabia que iria ser suplente, não tinha grandes expectativas, até aquele suplente que na realidade até começou por ser titular ou acharia que iria ser titular. Portanto, como é que fazem esta gestão dedicada ao longo de época? Pegando um bocadinho ainda na anterior e que vai ao encontro, existem obviamente momentos diferentes ao longo da época. Ao princípio da época, como dizia o Nuno, no princípio da época há que testar as situações, portanto há que testar atletas, são bons momentos para nós percebermos o que é que as atletas podem dar e aí ainda não há obviamente teórico, mas ainda não há um set estabelecido. Ao longo da época esse set vai se estabelecendo. Obviamente que as épocas têm situações diferentes que dá para ir testando algumas situações. Pegando um bocadinho na situação do plano de jogo versus o nosso modelo de jogo, eu explicava esta situação e depois vai um bocadinho ao encontro também da rotatividade das atletas. Houve necessidade das atletas voltarem a ter confiança nelas, voltarem a perceber que tudo o que tínhamos feito até ali e as filosofias que tínhamos utilizado, elas tinham que confiar nelas. Houve uma rotatividade maior de jogadoras para que todas se sentissem dentro do grupo, para que todas se sentissem dentro da filosofia. Obviamente que quando voltámos a não olhar tanto para o nosso modelo de jogo e ter essa rotatividade, voltámos ao plano de jogo e voltámos a restringir mais as atletas. O que é que nunca nenhuma atleta comigo ficou? Foi sem uma tarefa. Todas as atletas têm algum tipo de tarefa, algum tipo de responsabilidade na equipa, alguma mais-valia na equipa. E todas elas sabem, às vezes são utilizadas, outras não. Isso é explicado, isso não é discutido, mas é conversado posteriormente ao jogo e todas ficam a entender o porquê da utilização delas ou não. Isto vai variando ao longo do jogo, mas todas sabem qual é a mais-valia que elas têm naquela equipa e tentam um bocadinho aí gerir essa situação. Mas essa alternância do vamos ter mais com o nosso modelo de jogo e podemos experimentar mais coisas e mais atletas, vamos mais ao encontro do plano de jogo contra aquele adversário e restringimos um bocadinho as escolhas e as atletas a utilizar. Bem, nessa gestão do grupo, a realidade do calendário das competições sénior se tem coisas más, são uma das coisas boas, tantos jogos, que com mais ou menos tempo, todos os atletas vão ter tempo de jogo, porque a equipa precisa também que eles tenham tempo de jogo. Se fosse só um jogo por fim de semana, se calhar realizávamos mais para aquele sexto, se calhar há mais garantias. Agora, é impossível, nos nossos contextos, não termos um plantel que dê garantias. E eles sabem que vão ter a oportunidade deles, e depois também passa por eles a questão de agarrar. Mas essa gestão tem que haver 8 dias, 4 jogos, no nosso caso, mais viagens, é impossível. É uma coisa que eu costumo dizer no início da época, quando chegas ao clube, a tua expectativa, se tens a missa, vai ser sempre titular. Eu digo logo, a grande maioria de vocês vai jogar muito menos daquilo que acha, porque é uma necessidade nossa para podermos chegar ao final da época e não morrer na praia, pelo menos por esse motivo, pela questão física, pelo desgaste.
calendário traz isso de uma gestão. E a partir do momento em que o jogador ganhar aquele lugar, deixa-me no imediato para o próximo jogo, eu não sei que haja aqui questões estratégicas de calendário e tipo de competições. Mas é uma das coisas boas da densidade do calendário é proporcionar uma gestão e ter em conta as expectativas dos jogadores terem tempo de jogo. O nosso campeonato feminino acho que é um pouco diferente, há mais competitividade, ainda bem. Não há muitas semanas para relaxar, na altura pelo menos para dar os jogos com a perspectiva da gestão. E depois eu acho que há aqui um equilíbrio entre primeiro não manter ninguém nunca, e isto é um princípio, acho eu, em relação às expectativas positivas ou negativas, e lembrar que é a realidade da nossa modalidade. A rotatividade não é uma coisa que aconteça assim de forma tão clara relativamente. E ao longo das competições nacionais eu por isso, e agora há equipas que fazem esta gestão da DNL, mas quando chegar à altura vai aparecer um grupo mais que a jogar. Eu concordo sempre com o que acredito, é fazer com que toda a gente perceba que faz parte daquele processo, que quando se chega ao jogo, a 6 ou 8 estarem melhores, está lá muito bem. E há alguns jogadores que fazem esse papel, se calhar melhor que ninguém, melhor que estes jogos. Eu dou-lhe um exemplo que dou muitas vezes. Eu tenho 3 centrais, tenho a Amanda, a Aline e a Jade. E se calhar no último ano já comecei a ser muito injusto com a Amanda, porque ela é uma excepcional e inteligentíssima e se calhar é uma boa jogadora aqui. E ela, os 2 últimos anos de fases finais, ela preparou sozinha as redes todas contra as 2 que jogaram. E como combinámos e falámos sobre isto, e não só comprou essa ideia, como fez excepcionalmente bem, e sentiu, e dá para ver as minhas centrais têm uma ligação brutal, e sentiu que foi muito importante para cada uma delas, a todos os momentos. E por isso é que quando entrou, depois tem as outras também a dar essa coisa, porque ela foi sempre importante no treino delas. E fomos conversando com as 3 e quando chegamos à fase de playoff, normalmente, para os últimos anos, as coisas assim. E era muito é isto que vai acontecer aqui nas próximas semanas. Se entrares no jogo eficaz como aconteceu, a semana depois muda, ou a próxima semana está para ver diferente, mas depois vamos preparar assim. E ela fez parte do sucesso dos clubes. E estando em clubes que provavelmente terão mais poder económico do que a maioria dos clubes em Portugal terá, há uma vez ponderaram uma situação que usava o professor Jorge Araújo, que ainda hoje apareceu aí no basquete, ele contratava por vezes jogadores especificamente para serem suplentes, para fazer contratos de trabalho como suplentes, porque ele achava que eles não iriam jogar, mas tinha uma característica qualquer que se dedicava ao adversário, para ele era importante ter aquele jogador no treino. Eu penso assim, não é muito comum no vôlei, mas alguma vez vos passou pela cabeça essa situação? Não, de todo. Porque o Rui falava, o nosso campeonato é muito comprido e precisamos ter muitas atletas aptas para jogar nas várias posições. Se colocarmos aqui a questão das lesões, se colocarmos aqui a questão das atletas que estão 3 meses ao serviço da seleção e que chegam atrasadas no início da época e depois têm que recuperar para depois darem um maior apoio à equipa quando ela mais precisar, temos que ter mais atletas viáveis. Eu utilizo, e pelas equipas que fui passando, foi ótimo, foi as jogadoras jovens. Portanto, tentar, o que fazíamos muito, desde o início desta época, era tentar que as sub-21 que fossem às séniores replicassem essa ideia. Precisamos de umas jogadoras que sirvam muito bem, que estejam ali muito tempo a servir. Ok, está bem, olha, levem estas, que estas são boas e estão bastante tempo ali a servir. Precisamos das jogadoras, por muito que sejam mais toscas, desculpem lá a expressão, mas que bloquem bem, que tenham um bloco alto. Ok, vamos buscar as jogadoras que têm bloco alto, que até nem são muito boas a deslocar, mas que têm bloco alto. E aproveitarmos essa situação assim, indo buscar as sub-21 para ajudar no treino das séniores ao encontro dessa ideia. Bem, contratar para ser claramente suplente, não. Eu nunca pensei nisto, mas chegámos a contratar no ano passado, à partida ser suplente, mas pela polivalência. Portanto, o pelotão mais curto pode ser interessante ali um outro jogador, que sabe que a partida não vai ter garantias para levar a equipa às costas, mas pode não podemos, exatamente. Mas aconteceu, e já tem vindo a acontecer no caso, acho que do Fonte, e está aí também, que já entrou na Fonte há mais tempo que eu, manteres alguém, sabes que
buscar, além de resolver problemas que tu precisas para o jogo, quero que já temos um perfil interessante, é o caso do Federico, o nosso mais do setor, e que por acaso, na meia final do Sporting este ano, ele inverte ali e dá-nos o sucesso à final. Ou seja, é gente que sabe estar, tem muito voleibol em cima, mas em contratação pura para merecer suplente, na realidade portuguesa, acho que não, pode ter uma boa surpresa e renovar nesse sentido de jogar. Sim, nós já tivemos também atletas que fazem sentido por alguma razão estarem sempre que estão em Lisboa, porque têm muita experiência, porque sabem estar, nunca houve sequer um médico de haver uma estratégia que isso foi uma oportunidade e quase sempre foi ganho, acrescentaram muito, mas foi sempre uma questão de oportunidade para a estratégia. Bem, no alto rendimento cada semana é um desafio, não é? Portanto, mudando aqui um bocadinho a rota do que estávamos a falar, no vosso planeamento semanal, em termos de número de sessões e de ordem de sessões, como é que vocês se organizam? E se os conteúdos de cada uma das sessões são fixos ou se vocês variam em função do que aconteceu no fim de semana anterior, em função do próximo adversário? Exemplo, vou começar a semana à terça-feira e na terça-feira à tarde vou sempre treinar defesa-recepção, segundo toque e coletivo com objetivo tático, a tria com o ar. E na quarta-feira vou sempre fazer o bloco, está definido, ou não. Ou se isto vai variar, não só em função do adversário, mas depois também em função do momento da época, porque lá está, a altura do playoffs é sempre uma altura diferente de tudo o resto. Ok, eu posso dar aqui um bocadinho a minha experiência nestes últimos meses com a equipa sénior. E volto outra vez à questão. Tive que olhar muito para a minha equipa. Tive que deixar um pouco o adversário. E aprendi isso e mantive isso até ao final da época. Por necessidade ao princípio, mas depois porque achei que se encaixava bem. Portanto, o plano da semana é sempre olhando para a minha equipa, primeiro de tudo, ok? E o que é que me suscitou? Não vou... elas não podem ir para o treino a achar que vão fazer recepção, ou serviço, ou coletivo. Não. Aquela equipa pedia uns estímulos, sair fora da caixa, pôr as pessoas desconfortáveis para que elas se sentissem que conseguem dar a volta às situações. Portanto, essa foi a minha aprendizagem. Não, vou olhar sempre primeiro para a minha equipa. Obviamente, o que tu dizias, ao longo que nos vamos evoluindo no campeonato e que chegámos àqueles últimos jogos, foquei totalmente no adversário e fiz todos os treinos, foi contra ti, todos os treinos sobre o adversário. E elas já não ficaram surpresas, mas foi engraçado porque nas primeiras semanas eu mudava muito os temas que ia dando por treino, exatamente para lhes criar agitação e para lhes criar forma de adaptação e para não estarem a pensar muito, toda a gente sabe qual foi a realidade do Benfica, não estarem a pensar muito o que é que já se tinha passado da época até ali àquela altura. Pegando aqui no que Rita disse para o Rui e para o Nuno, lanço aqui já uma questão que é, dentro desta ordem aleatória que a Rita falou, de temas por semana, para os mesmos fundamentos ou para os mesmos momentos do jogo, vocês costumam ter o mesmo tipo de exercícios ou não? E porquê? Ou seja, é recepção, é sempre o mesmo exercício de recepção, os mesmos 3 ou 4 exercícios de recepção, ou variam e porquê? Sim ou não? Eu acho importante haver alguma variabilidade, mas acho que o que torna rico muitas vezes o exercício é um exercício que à primeira vista é o mesmo, mas podes inserir N variáveis que diversificam o exercício. É mais interessante que trabalhar, mesmo a recepção de uns 3 ou 4 variantes, e depois logo aportas e fazes direção só distribuição tática. Mas pensando só no trabalho de serviço de recepção puro, ou condicionar pelo jogo de fim de semana, ou fazer mais volume, ou fazer mais quantidade, ou peso, a questão das noções, ou traçar os objetivos durante o próprio treino, que é muito interessante. Acho que, por ter uma panóplia muito diversa, perdes tempo e sabes que tempo que tens para treinar é aquele, às vezes é pouco,
perder tempo a explicar regularmente um exercício novo. Sim, tens muito pouco tempo de demora no treino, por isso ter um leque equilibrado de exercícios e variabilidade interna dentro desse próprio exercício, acho que pelo menos tem funcionado bem para evitar o necessário e a perda de tempo para ter coisas muito diferentes. Nós temos o nosso horário do Sporting, temos 6 equipes profissionais todas encaixadas e os minutos entregados literalmente ao segundo, felizmente há gravação de todos os conseguimos, então nós tentamos dividir isto mais de 2 momentos em 2 blocos. Temos um conjunto de rotinas que os jogadores conhecem, especialmente as treinos da manhã. Início do treino, recepção, por exemplo, um conjunto de rotinas de bola à direita, bola à esquerda, depois do fundo, vamos fazer cada vez mais recepção e toque, em que elas já chegam e já sabem, com eles é o fácil. E a partir daí é que entramos com exercícios que vamos ter um grupo de exercícios mais alargado e depois a variabilidade que acaba pelo menos por pôr, depois se tem ou não espaço para sair depois para a transição ou não. Pessoalmente não adoro este treino só olímpico na recepção. Na última repetição, por exemplo, já faço a transição juntamente, ou no caso do livro, alguma aproximação ao momento seguinte. Mas temos um grupo de exercícios que está muito presente durante o ano para tornar o tempo que temos. E em termos de gestão, de novo voltando um bocadinho atrás, em termos de gestão daquilo que é a semana, vocês mantêm sempre o mesmo número de sessões? Isto varia, por exemplo, no caso do Nuno, há viagens associadas, é diferente, é muitíssimo diferente para vocês jogarem em casa ou jogarem fora, porque vai sempre implicar uma deslocação grande. Se vocês mantêm a estrutura das sessões e se têm alguma flexibilidade na gestão da folga, por exemplo, isto numa altura do playoff às vezes é crítico, de final da época, jogos podem seguir título, como é que vocês fazem essa gestão? Bem, nós não somos, temos dado um exemplo, acho que para a realidade do voleibol português, mas temos que ser muito flexíveis. Ir de encontro ao que se passou no jogo anterior, isto já numa fase, meio da época, ir de encontro ao que se passou no jogo anterior, portanto ter muito pouco tempo para treinar tudo o que precisaríamos. Portanto, temos de ser muito decisivos. Já posso passar uma semana sem. A seleção não era muito normal, não era muito tipo de pessoas. Havia semanas que lidávamos logo, lidávamos defesa, porque a jogar sábado, viagem, jogas quartas, jogas sábado domingo. Temos de ser muito flexíveis. O treino da manhã, em recepção, serviço, trabalho de distribuição mais tranquilo, rentabilizávamos aí. Temos de ser muito flexível, mas acho que o principal, nós estamos muito a transição e no momento anual, quase, para a atividade, é muito orientação à vista. Sentir a equipa, perceber onde é que estamos a claudicar. No Castelo houve um ano, se calhar nos últimos 3 meses, ou nos últimos 2 meses, não tínhamos percepção, só estávamos de defesa. Estávamos facilitados, o próprio jogo estávamos precisávamos, e o coletivo também. Ou seja, ir de encontro àquilo que estará a fazer a equipa mais mal. Vou só aqui lançar o próximo tema, que é para depois o Afonso aprofundar. Em termos daquilo que é a gestão vossa e da vossa liderança perante a equipa técnica, o resto do staff, como é que vocês fazem, como é que vocês delegam as tarefas? Ou a vossa equipa técnica tem liberdade na elaboração dos exercícios, na condução dos exercícios? Do ponto de vista do scout, se o vídeo é liderado por vocês, se é liderado pelo scouter, como é que vocês delegam tarefas e qual é que é a importância disso no vosso trabalho e depois também para a equipa? Eu claramente lego tudo, mas é porque ele também é um processo de construção. Quando isto no Sporting começou, há sempre um objetivo normal do clube, que é competitivo e que é ganhar, e depois havia os meus. E o meu principal, hoje há um ano que está garantido, era haver dentro do Sporting uma equipa 100% profissional de valor. E isso demorou tempo. E demorou tempo, demorou sacrifício até financeiro, para poder ter gente a trabalhar o tempo inteiro. E as pessoas têm a vida de entrar. O Sal, que veio cá do Norte, e que teve estagiar connosco, não teve com vocês há algum tempo. Também Calum, e
que é um processo e eu espero que fique connosco muito tempo e provavelmente eu vou conseguir ajudar mais coisas. Desde o campo de fotografia, depois é profissional connosco, portanto é possível que neste momento tenha trabalho para todos nós, porque é comigo, mas consigo confiar. Em relação à questão do scout, eu faço questão de ter o scout para estar ao fim, no princípio, mas toda a organização é para e é desde o princípio, que é assim. É muito discutido por nós, é muito mostrado por nós, mas aquele é o momento até para que a equipa técnica reconheça, a equipa de vocais reconheça naquela pessoa a capacidade de cimento. Também puxei por ele, puxaram, e também puxam por todos. Faço com que as pessoas depois de mais desafios, acima de tudo, que haja uma consciência do grupo e da equipa, que aquela pessoa sabe o que está a fazer, domina as áreas, tem conhecimento, porque tem os seus riscos, porque as pessoas vão errar, porque as atletas mais experientes fizeram uma campeonato no encaixe da outra. Acontece. E é bom, no fim do ano, lembrarmos isto porque tem alguma alegria. Lembras-te quando achavas que tinha visto aquele jogo e não viste? Já te aconteceu há algum tempo, ou tinha visto aquele jogo e não viste? Mas comigo, pelo menos, quem faz a estatística apresenta toda, do princípio ao fim, e está muito aberta a poder fora do período de treino do jogo sobre isto. E eu acho que seria muito importante, e eu lugar mais também, no meu caso, é bom para a equipe, é muito importante, porque todas as pessoas que estão ali à volta têm interesse em conhecimento da equipe. Só assim é que o processo tem que ser. Eu peço desculpa antes de ter não falar, mas claro que há a questão óbvia de se estamos com uma equipa técnica que não conhecemos bem, se calhar há algum processo, eventualmente outras épocas para estar com uma equipa técnica que já temos mais confiança, mas até que ponto é que o sucesso que o treinador vai sentir que tem também não pode ajudar a, se calhar, sentir-se mais confortável, mais seguro, para ir divulgando um pouco mais, relativamente a um treinador que se calhar ainda está a começar e possa ser mais inseguro, por exemplo. Eu consigo dar mais. Todos nós conhecemos a realidade da formação. A realidade da formação é um treinador, alguém que ajuda, um estagiário, um atleta sénior. Portanto, nós a maior parte das vezes estamos na formação e fazemos tudo. Pronto, eu venho da formação, obviamente que, tal como o Rui, me senti muito retraída em dividir tarefas. O que é que acontece? O Benfica tem uma coisa de bom, vocês já ouviram várias vezes as exposições que o Marcelo e o Rodrigo fizeram. Nós trabalhamos com muitos gabinetes ao mesmo tempo. É o fisiologista, é o nutricionista, é o psicólogo, é o fisioterapeuta. E foi a minha ideia, quando eu cheguei a esta equipa, ainda com o Brites, foi tentarmos usufruir destas situações todas. E penso que conseguimos confiar. Este ano foi, relativamente, por exemplo, ao fisiologista, nós demos carta branca e correu mesmo bem, e para nós sentimos-nos muito bem com essa situação, e o fisiologista fez um trabalho excelente, teve muita ligação connosco, teve muita conversa, mas foi ele, toda a responsabilidade dele. E isso é o que tu dizes. Eu na formação não conseguiria, não tenho confiança em mim própria em delegar alguém para fazer isso. Mas agora o que eu senti, o que eu vivi nas séniores, se calhar já estou muito mais preparada para fazer isso agora nas próximas vezes. E, obviamente, que o Benfica tem a estrutura que tem, mas eu agradeci um a um, porque foram tão importantes, os psicólogos, os nutricionistas, a fisioterapeuta e o fisiologista, todo o ano nos deram um apoio gigante, e para mim foi um sonho trabalhar numa estrutura como aquela, porque eu acho que todos devíamos ter uma estrutura como aquela. Eu acho que mesmo estarmos rodeados de gente que aporta mais valorias nas várias áreas. Aquela estrutura piramidal hierárquica que sigo tudo e acho que está muito ultrapassada e não potencia as valências que queremos. Interessa-nos ter gente que nos questiona à volta e assim, com isso nos ficamos comentados. A questão do sucesso, está a ver, se calhar o sucesso aos treinadores dá algum conforto, às vezes, pronto, no crescimento até uma pessoa ficar
afirmar, a tua insegurança de fases de crescimento, de estar a ser treinador, o facto de teres alguém a respirar pode melindrar, ou seja, o sucesso pode dar algum conforto nesse sentido, de não te sentires, acho que é só por aí, acho mesmo, no nosso caso, nós não éramos muito, mas as tarefas eram claramente delegadas, agora começávamos muito, e quando havia parte do treino, com peso de defesa, eu nem questionava nada, quando a Mária que não estava, porque estava perfeito, eu fiz o treino é todo teu, e eu invertia os papéis, acho mesmo fundamental que a equipa fique a ganhar com isso. Se for melhor que cada um em prol da equipa, eu estou a olhar para a Carolina agradecida e ver a quantidade de perguntas que ela tem ali dentro, mas infelizmente a nossa parte fechou, porque queremos dar tempo também às pessoas do público para poderem aproveitar estes poléculos e colocarem todas as questões que tiverem a fazer, está bem? Portanto, eu já muito obrigado, mas ainda não terminamos, passo-vos a bola para esse lado. Olá, Viva. Está a ser muito enriquecedora. Obrigado. Uma pergunta muito objetiva. Eu tenho assistido, é a minha impressão, vocês podem confirmar, se usam essa opção várias vezes, vantagens e desvantagens. Vencem um jogo que mudou muito ali o plantel e a equipa que termina inicia o jogo seguinte. Deixo aqui uma pergunta muito objetiva para saber se usam com muita ou pouca frequência, em que circunstâncias, as vantagens e as desvantagens. Eu este ano usei. Está uma equipa com maior profundidade, mais homogénea, não em todos os sentidos, mas o fator de vitória usa muito os distribuidores ao longo do ano. Os distribuidores reverterem o jogo. O próprio mereciam essa confiança, também nos dá uma confiança no dia a dia, pela qualidade e empenho deles. Não quer dizer que se faça sempre, mas pela experiência que eu tive este ano foi. Porque acaba por ser coerente, acaba por ser uma situação coerente, porque nós às vezes podemos tomar decisões, pensa do treinador, o jogador inverte o jogo, jogou imenso e nós podemos achar que determinada peça para aquele adversário pode ser interessante, mas depois o jogador perceber que é muito importante a questão da cumplicidade e da coerência da nossa relação entre todos, porque, por exemplo, voltando ao jogo de Sporting, o Federico era o jogador mais improvável de ter parado o laço. O facto vai acontecer N vezes sem conta. Às vezes as coisas acontecem assim. Esta coerência dá tranquilidade à equipa, no dia a dia do trabalho, e sabem que a oportunidade deles vai chegar e se eles conquistarem por mérito, ficarem em todos os plantéis, dá para fazer isto. Pode acontecer uma estrelinha na família, a equipa de fora, claramente, abaixo, de algum milagre, confirmar, se calhar não faria, ou a afirmação, mas sim, usei este ano e fiquei satisfeito com a forma. Ok, não utilizo diretamente, portanto, fiz uma substituição, resultou, ganhámos, não é carta branca para jogar no jogo seguinte, ainda mais se for no dia seguinte. Muitas variáveis a analisar, portanto, quem são as jogadoras em causa, o que é que elas têm feito ao longo da época, o que é que vai provocar jogarem ou não e qual é o adversário, obviamente. Se calhar até poderia entrar aqui uma terceira opção de jogadoras que não tinham sido utilizadas no sábado, mas para aquele adversário seria melhor utilizar. Portanto, não pense tanto na situação de ganharmos, a equipa que ganha não se muda, aquela teoria que nós costumamos utilizar, não penso muito no percurso dessas atletas ao longo da época, ao longo da semana, ao longo do mês, essas que deram essa viragem, e do adversário. Eu vou ter que pensar nisso, não vai ser muito isso. Há uma coisa que me parece clara, há uma diferença grande entre uma jornada e uma jornada seguinte. Porque eu acho que, por exemplo, se estivermos aqui, temos um jogo sábado e domingo, e se calhar, se no sábado um jogo difícil, há uma série de modificações que funcionaram. Pode haver uma tendência para mim de manhã achar que se há partida que aquela equipe pode começar, ou menos essas duas pode começar. Mas depois há o adversário.
independentemente do que aconteceu ontem. Nunca pensei muito nisso, geralmente não tenho essa preocupação de sair bem ou acabou bem, agora vai ter que começar. Isso nunca, mas há uma tendência, acho que natural, subjetivamente, quando eles ficaram a pensar que pode fazer sentido, mas nunca pensei nisso. Mais alguma questão? Olá, boa tarde. Obrigado. Tenho duas perguntas. A primeira seria, portanto, a integração maior, cada vez mais, de atletas estrangeiros nas equipas de elite. O que é que tem trazido de positivo, portanto, ao voleibol português? No masculino já não falo, portanto, já é normal, além de que, se formos a ver, desde há uns anos para cá, temos aproximadamente, talvez, 100 equipas de formação masculina e 300 e qualquer coisa femininas. A minha preocupação será realmente também essa questão, realmente, mas também a equipa campeã nacional de sub-21. O que é que vai acontecer para o ano? Continuam sub-21, o que é que vai acontecer? Vão ser integradas ou vão desaparecer como muitas outras atletas apareceram? Foi criada a equipa o escalão de juvenis foi dividido, entretanto o escalão de júniores foi dividido porque realmente essas atletas não servissem, não servissem, e agora voltamos a verificar outra coisa. A elite realmente está, a campeã nacional, tem 6 atletas portugueses, 6 atletas estrangeiros e uma portuguesa a jogar. O Sporting não é isso, portanto, possivelmente, mais tarde já não falo, mas pronto, mas realmente queria saber qual é a vossa opinião. Obrigado. Posso começar eu? Isso é muito mais profundo do que só olharmos para as equipas agora. Eu lembro-me primeiro do Sporting, alguém da equipa técnica que me escolheu na altura e disse: eu já trabalhei com o feminino, aquilo é muito amador. A minha resposta foi divertida, foi: se me desse o teu ordenado para eu distribuir para os meus aqui na equipa técnica, tu vais ver eles ser profissionais como nunca viste. E o problema é que a realidade do feminino tem sido essa. E hoje em dia, com um esforço muito grande dos clubes, de atletas, de treinadores, de toda a gente, professores, toda a gente vai empurrando para cima. Há um conjunto muito grande de atletas portugueses com potencial para isso, e se lhe há com vontade, que também não foram ensinadas durante a formação a ser atletas, a ser atletas e a acreditar que podem ser atletas. E muitas não acreditam. Agora começam a acreditar. Na minha opinião, mais ou menos com o trabalho de muitos treinadores, de outras colegas, de clubes. Porque é preciso uma política que vai muito acima dos clubes para que isto aconteça. E começa a ir muito perspectiva. As jogadoras estrangeiras, o que é que nos trazem muitas vezes, na minha realidade? Trazem disponibilidade total. Nós, também por ligação ao nosso departamento de performance, decidimos que elas tinham maus ciclos de sono e eu vou ver se o treino de futsal treinar meia hora mais tarde, nós treinamos às 8 da manhã. Elas chegam às 7 para o ginásio muitas vezes. As atletas estrangeiras não sequer questionam estas questões. Infelizmente as partidas já começam a não questionar também, mas é um processo que demora muito tempo. Elas acreditam que têm este espaço, que possam ficar. Na nossa perspectiva, no Sporting, deve haver um caminho para que haja algum controle dessas coisas. Eu não sei exatamente como, e acho que não há nenhum modelo perfeito. Mas, de facto, a atleta portuguesa tem que ser protegida e, acima de tudo, tem que criar condições para que evolua. Mas isso começa muito antes, como disse a Rita, começa muito lá atrás na formação, quando elas chegam sério. O exemplo da questão do data vôlei, da estatística, do volumetrics, do que quisermos. As atletas chegam ao alto rendimento, muitas vezes sem passarem pelo treino de se saberem avaliar, de perceberem que isso não é um problema, de perceberem que não é uma crítica, de perceberem que aquilo faz parte do processo de evolução delas. Porque nunca tiveram. As atletas internacionais muitas vezes vêm com isto como normal e pedem. Isto tem a ver com cultura, tem a ver com projeto desportivo para o voleibol, que vai muito para além das nossas cabeças, na minha opinião. As estrangeiras ajudam na disponibilidade, às vezes no exemplo, e muitas vezes, e temos tido casos desses da primeira divisão, e se eu tiver a dizer alguma coisa que me digam, são piores que os portugueses. São piores que os portugueses, em muitos casos. Eu lembro-me de equipas que fazem 7, 8 e 9 e são piores que os portugueses.
têm um potencial de crescimento muito, muito mais reduzido. Todos comigo. Vivem disso. Já aos 14 anos chegam de uma ponta do Brasil para a outra e percebem esta realidade. E é por aí, porque provavelmente temos que andar para trás, começar na formação a dizer a estas meninas que há um espaço para vocês ali em cima, que não põem em causa os vossos estudos, que não têm em causa a vossa vida, mas que vos permite uma vida alternativa, que pode ser boa, pode andar por esse mundo fora, mas que tem exigências e que tem obrigações para já. Por um lado, não conseguimos todos dar as condições e, por outro, às vezes, não estamos preparados para as ter. Sim, profissionalismo, neste momento, arrancar com equipas profissionais, isto por causa do feminino, eu mesmo restringo ao feminino. Sem as atletas estrangeiras é difícil, porque em Portugal não existem muitas atletas, eu acho que não sei se há portuguesas só profissionais. Nós tínhamos jogadoras portuguesas profissionais, mas que nos tempos livres estavam a tentar tirar mais um curso na net, acabar uma pós-graduação. Portanto, não são aquelas atletas que vêm para Portugal só para jogar voleibol, só estão focadas naquilo. E isso é preciso que exista, para dar um exemplo, para mostrar, para dar estas regras todas que o Rui fez. Sobre as atletas, sobre o tentar que as atletas portuguesas cheguem às equipas sénior. Eu vou-me restringir à situação do Benfica, eu acho que é um bom exemplo. O Benfica, 3, 4 anos, portanto, eu penso que quando lá cheguei, eu sou muito má em datas, quando lá cheguei, fui para a equipa de sub-21, e a equipa de sub-21 tinha uma jogadora em que tinha um apoio monetário, era uma jogadora com muitas dificuldades financeiras e tinha um apoio monetário para o passe. A luta era, queremos mais atletas portuguesas na equipa sénior do Benfica, temos que arranjar maneira em que as atletas, logo da base, da formação, consigam sentir esse profissionalismo. Pronto. No ano seguinte, tínhamos 3 atletas com contratos de formação. Os valores são significativos, não interessa, contrato, aquela palavra forte. Portanto, com contratos de formação, conseguiu-se essa figura no Benfica e foi ótimo. As atletas sentem, isto tem qualquer coisa de importante. No ano seguinte, para além dessas 3, fez-se contrato a mais 3 atletas, contrato de formação. Esses contratos são progressivos, eu não sei valores nem nada disso, mas são os contratos progressivos e fazem com que as atletas sintam que nós vamos apostar nelas. Agora, o que é que acontece? As atletas sub-21, nós temos os pais também ali um bocadinho na órbita, as atletas sub-21 não tinham sido campeãs este ano. E os pais para o ano, há atletas ali que vão integrar a equipa sénior, vão fazer treinos bidiários, vão ter dificuldades em chegar às aulas, vão ter dificuldades em estudar e as sub-21 não tinham sido campeãs. Acredito que ali alguns pais, para o ano se calhar temos que ver melhor esta situação delas integrarem as séniores. Validou totalmente. Elas são campeãs, os pais estão com o ego lá no alto, as meninas têm contrato de formação, para o ano vão integrar a equipa sénior, espetáculo. Não tinha sido. Era tudo igual, o trabalho está feito, é tudo o mesmo. Só convencemos com esta situação. É triste, mas é a realidade. E se calhar isto é o começo, para começarem elas a perceberem. Elas vão estudar na mesma, mas treinam bidiário. Olha aí. Deixa só apanhar o longo para terminar a resposta. Já lá. Não, só estando aqui muito mais cheio, eu acho que a realidade dos jovens, acho que hoje tem muito feminino, não veem como, apesar de estar a pagar claramente melhor, mas não veem como uma perspectiva de vida, o retorno financeiro que pode advir de serem profissionais de voleibol. E isso é um grande entrave para a evolução deles e para eles arriscarem-se, de facto, a deles desses. Agora, estes atletas que estamos a falar, de facto, tentam ambicionar o profissionalismo, é meramente paixão e um sonho. Se calhar não estão a passar por nenhum medo do dinheiro. E a parte racional, cada vez mais inerente à nossa sociedade, trava muito. A realidade do masculino, que é a matéria-prima, é menor, mais reduzida, e isso foi uma temática que já surgiu há pouco tempo. A questão acho importante a questão dos estrangeiros. Não é, por exemplo, o caso da fonte, não é com o agrado que temos sempre, maioritariamente, estrangeiros. Nós tentamos todos os anos levar mais portugueses, mas pedem sempre muito mais para ir para a fonte.
E a verdade é que a nossa comissão, na pele dos jovens, cara, e com o Sporting como Benfica, pelo todo o período, do que propriamente vindo para um fronte. Efetivamente, temos que nos refugiar no mercado estrangeiro para nos tentar manter competitivos, como temos sido. Vamos passar a palavra ao professor Fernando Luís e depois já não vai dar para mais ninguém, está bem? Peço desculpa. Relembrando a digníssima mesa, no basquetebol profissionalizaram-se muitas equipas, inclusivamente fizeram um campeonato profissional. Quanto tempo durou o campeonato profissional? Então, porque a fonte segue. Então, e aí é que a formação é extremamente grande. Olá, quer jogar na equipa principal? Trabalha. Eu respondo o que é um suplente, mas sou eu que respondo. É o Michael Jordan que diz assim: suplente sou eu. O indivíduo que entra e trabalha como um cão, se eu no banco, que ele me substitui, eu estou a pensar, tenho que trabalhar mais na próxima vez. Senão, vou para a zona 7, ou vou levar lá a zona 7. É o regime seguinte. E é verdade, era de lembrar, todos que estão aqui, sem querer nos usar as grandes equipas, eu treinei todas no Sporting. Porque o Miguel Maia disse, vem para o Sporting, mas olha, nem com cheques usados. Há um bocadinho. No tempo do Presidente da Câmara da Figueira da Mão. É para dizer, é verdade. Então, o que é que eu quero dizer? Benfica, Sporting, Porto, AJL, Benfica investe, vai lá o Sporting, também temos que investir. O Sporting investe, vai lá o Porto, também temos que investir, que é o Porto do Sporting. O outro se o vende, também tem que investir e vou ganhar. Parabéns ao Vitor que gera o AJL. Agora uma coisa, e os outros clubes? Só tenho uma história para dizer. Sentados no chão, o tripé a ferver a sopa e a mãe põe a sopa em cima da mesa. Come. Mãe, há mais sopa? Vai ficar mais. Comeu? Mãe, posso ainda comer mais? Não há mais nada? É só sopa. Olha, já não há sopa. Então, vai lavar os pés e deita-te amanhã à escola. Ou treino. O que se passa com os treinadores que não têm dinheiro para investir. Tem que andar a fazer de... Aí uma professora aqui da faculdade falou muito sobre talento. E eu em brincadeira disse, talento não, talento. A interpretar, a entrar no exercício rapidamente e a perceber o que a gente quer. Meus amigos, parabéns à formação. Porque é ela, depois de vocês gastarem o dinheiro e novamente para o futebol, lá vamos voltar à formação. Sem ofensa para vocês. E parabéns ali ao sócio das ilhas. Você tem uma equipa de monstros. Monstros e menos monstros da formação ao rendimento, acho que toda a gente cabe no voleibol e toda a gente é necessária para passar uma boa palavra sobre esta nossa modalidade. Chamo aqui ao palco João Matos para entregar umas lembranças aos nossos participantes da mesa redonda. Uma salva de palmas para ele. Relembrar ainda alguns aspectos, até para acelerarmos para a última parte do nosso encontro, que será no pavilhão. Não esquecer de levantar o certificado, relembrar que quem se inscreveu até à semana passada, até à passada quarta-feira, tem os certificados nominais. Quem se inscreveu nos últimos 2 dias terá de aguardar e entregaremos mais tarde.
Não esquecer que após a última sessão será enviado por e-mail um questionário para avaliar este 25º encontro e também, agora à saída, não deixam as escadas, até para acelerar depois a saída de alguns dos participantes. Tiramos já a fotografia do grupo para depois nos encaminharmos para o pavilhão. E ainda um tempo agora para o professor subir aqui ao palco, por favor.